Com relação aos intervalos. Bom, a gente viu o intervalo intra-jornada de todas as formas. Por quê? Porque o intervalo intra-jornada é um assunto que a OAB gosta bastante. Intervalo não concedido gera hora extra mais reflexo. Intervalo concedido por tempo menor gera hora extra mais reflexo. Empregado que deveria trabalhar 6 horas e trabalhar 8, tem que ter logo as 2 horas do excesso e mais 1 hora pelo almoço não concedido. Intervalo pode ser reduzido por norma coletiva? Não. Pelo Ministério do Trabalho? Sim. Intervalo pode ser fracionado só por norma coletiva, para motorista e maquinista. Não é para todo mundo, é por norma coletiva para motorista e maquinista. Só. Norma coletiva, está na lei também, 71, parágrafo 5º. Mas tem que ser para motorista e para maquinista. Ok. O intervalo interjornada, que é aquele de um dia para outro, é mínimo de 11 horas. Mas para ferroviário, por exemplo, está na lei, está na CLT, já é mínimo de 12. Então, sempre tu olhas, ferroviário tem que ter 12 horas entre um dia e outro. Sempre tu olhas a legislação como um todo, para não estar usando a regra geral de urbano para todos. Ok. Ainda tem o intervalo semanal. Entre uma semana e outra, eu tenho que ter no mínimo 24 horas. Essa pessoa sempre vai ter direito a essas 24 horas, independente dela faltar ou não. Preferencialmente aos domingos. Mas, para ela receber este intervalo, que eu já estou falando de DSR, ela precisa ter trabalhado toda a semana de trabalho dela. Se ela tem 6 dias, ela tem que ter cumprido os 6 dias para poder ter 6 sextos completos. 1/6 por cada dia. Trabalhou 6 dias, vai ter os 6 sextos, que é igual a 1 inteiro. Faltou um dia, perde o dia faltado e o domingo também. Trabalhou no domingo ou no feriado, recebe como hora extra com 100%. Tem uma súmula, 146, que diz que é em dobro e não em triplo. Tá? Intervalo inventado. Intervalo inventado, ele pode aparecer para ti em prova também. O que seria? A empresa inventar um almoço de 3 horas. Colocar o empregado para trabalhar 4 horas de manhã e 4 horas à tarde, mas o almoço ser de 3 horas. 3 não. O máximo que rola de almoço são 2. Então, aquela 1 hora que ele está já é extra. Que ele inventou, a lei só deixa até 2. Como ele inventou um almoço de 3, já são horas extras. Ela poderia, por exemplo, de colocar uma situação de uma pessoa que trabalha de manhã e de noite. Trabalha 4 horas no período da manhã, tipo de 9, 10, 11, 12, 13 às 13, e só volta às 17 horas. E vai trabalhar mais 4 horas, 17, 18, 19, 20, 21. Aparentemente, ela só está trabalhando 8 horas por dia. Mas esse intervalo não existe. Se ele não existe, ela saiu às 13, tu vais computar 13, 14, 15 é almoço, o resto é extra. Então, aquela hora que já exceder, a partir das 15, de 15 às 16, das 16, já são horas extras. Que eu não posso fazer esse almoço super longo. Assim como ela pode se apresentar assim para ti, ela pode se apresentar também como outro tipo de intervalo. A pessoa tinha um intervalo no meio da manhã para fazer um alongamento. Eu inventei. Então, eu pago. Para rezar, para orar, para fazer qualquer coisa que não está... Fumar. Ah, porque eu tinha 10 minutos, no meio da manhã eu tinha 10 minutos para fumar. Eu pago. Como é que você vai dizer isso? Esse intervalo inventado, ele é tempo trabalhado. O fundamento desse intervalo, do inventado, está no artigo 4º. Ele não está aqui perto, ele está longe, tá? Porque ele é computado como jornada de trabalho, o inventado. Então, trata de colocar em jornada de trabalho, conceito de jornada de trabalho te remete para o artigo 4º. Ou tu coloca o artigo 4º próximo ao 71, para lembrar que o inventado é o artigo 4º. Ok?
Além dessa situação, que é uma situação regular, a gente tem ainda aquela situação de supressão de horas extras que eu te falei aqui. Supressão de horas extras pagas por mais de um ano. Que é da súmula 291. Gente, se vocês forem pedir horas extras, quaisquer que seja aqui para cima, não te esquece da súmula 264, que fala que é calculada sobre a globalidade salarial. E não te esquece da súmula 376, que fala que reflete em todas as parcelas salariais e rescisórias. Essa aqui não tem reflexo. Tu vais pedir aquela indenização da média de horas extras vezes o número de anos que elas foram prestadas e pagas. E ponto. Essa indenização, se não tiver lá a quantidade de horas extras, só disser que ela prestava horas extras habituais por 7 anos, você vai dizer indenização no valor da média de horas extras vezes o número de anos. O número de anos tu tem como apurar, porque vai ter esse dado lá no problema. Então, vai ser vezes 7, ou vezes 8, ou vezes 12, ou vezes 15. Nesta matemática, você pode computar como ano a fração inferior a 12 meses, a partir de 6 meses. 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, é considerado 12 meses também. Tá? Ela segue a mesma regra que aquela antiga indenização do 478 segue. A indenização, aquela indenização que existia para o cara que não é optante pelo FGTS. 1900 antigamente, lá atrás. Quando eu indenizava 30 dias por ano e por fração de ano a partir de 6 meses. Não confundam isso com aviso prévio. Para eu contar anos para aviso prévio, tem que ser anos completíssimos. Se tiver 4 anos, 11 meses e 29 dias, são só 4 anos. Não dá para interar e dizer bateu 5. Aviso prévio, a soma é ano cheio, diferente disso daqui. E agora a gente entra na extinção contratual. Bom, para falar de extinção contratual, a primeira coisa é que ela deve existir. Se ela não existir, ou o sujeito está com uma liminar para impedir transferência, aquela liminar do 659, inciso 9, ou é uma rescisão indireta. Agora, se ela existir, eu tenho que perguntar o quê? Primeira coisa, data. Segunda coisa, motivo. Terceira coisa, pagou verbas rescisórias? Quarta coisa, tem estabilidade? A estabilidade, eu não sei qual é a atração fatal que vocês têm com estabilidade, que toda vez que o problema tem estabilidade, vocês querem falar logo. A estabilidade é a última coisa para falar, meus amores. Não precisa falar logo. Não existe essa regra. Ah, tem estabilidade. Vou começar pela estabilidade. Não vai fazer diferença. Isso é uma parte. Se o contrato foi extinto, ela é estável. Se o contrato foi extinto, ela é estável. Foi extinto e não pagou nada. Tem que pagar verbas rescisórias se não reintegrar. E se não reintegrar, ó, vai ter que pagar a verba rescisória e pagar a indenização da estabilidade. Então, analisa por parte. Senão, tua cabeça fica meio confusa. Ok? Vamos começar por essa parte aqui, que são as verbas rescisórias, para lembrar como eu faço para gravar quais são as verbas e os cálculos.